Se o mito não comportasse ele mesmo suas próprias formas de racionalidade, não poderíamos conseguir nos livrar dele, sair dele. A obra Entre o Mito e a Política é um texto fundamental para se compreender a trajetória intelectual de Jean-Pierre Vernant. Sem dúvida, o Vernant é um dos maiores helenistas que nós vimos até hoje, um antropólogo da Grécia Antiga de muito valor. E os textos que estão selecionados aqui e que fazem parte dessa sequência e encontram-se no livro são profunda pesquisa de interpretação lógica e muito coerente acerca da ideia de mitologia e de como a mitologia formou um mundo grego completamente distinto de outros mundos que se viram naquele momento na antiguidade. É importante salientar como Vernant vai ver essa questão do mundo grego e como ele vai ver a mitologia e como isso vai compreender o seu entendimento da questão mitológica, dos deuses, da construção do universo grego e, sobretudo, da cultura grega de um modo geral. Segundo Jean-Pierre Vernant, a mitologia grega pode ser compreendida como um conjunto de narrativas que falam sobre deuses, heróis e como essas divindades e esses heróis semideuses se interligavam em nome de uma ideia de religião. A questão é que ela é muito próxima do que nós compreendemos como religião, embora não seja o que a ocidentalidade moderna atribui à ideia de religião, ou seja, não está muito próximo do nosso monoteísmo cristão ou muçulmano, ou ainda de um judaísmo, mas ela ainda versa alguns aspectos rituais importantes, Ao lado desses rituais, você tem a justificativa de procedimentos que as narrativas trazem e que, ao mesmo tempo, estão presentes no cotidiano, e também tem o desenvolvimento de certos significados que dão vida às narrativas e também estão no cotidiano grego. E, no ponto de vista do Vernant, os deuses estão no centro deste mundo e eles vão tornar a expressão essencial desta mitologia grega. De modo que suprimir esta questão, suprimir estes deuses, fazer desaparecer o aspecto mais importante do politeísmo, que é esta múltipla divindade, seria acabar com o que o Vernant vai dizer que a Grécia constitui uma sociedade com um além múltiplo, complexo e ao mesmo tempo rica e muito bem ordenada. Mas não é possível entender o credo grego apenas por um conjunto de lendas. A religião grega não é uma religião de livro e, portanto, não há um lugar específico para um dogmatismo ou um corpo sacerdotal que vá lhe dar vida por meio de uma casta específica. As crenças e os mitos veiculam não apenas as narrativas do cotidiano, mas elas não têm nenhum caráter de obrigação, ou seja, não é necessário que o homem grego siga na sua vida cotidiana o que a narração pede ou o que a narração fale, porque não há essa necessidade. Os relatos são aceitos e entendidos como relatos, o que faz um comportamento e uma dimensão do fictício muito importante. Não há uma estrutura burocrática e esta instância de domínio ela não está presente, por exemplo, na estrutura de fala. Vamos tomar aí na nossa vida cotidiana o que é o padre, o rabino, o pastor, o sheik, são representantes de uma estrutura burocrática, de um estamento ligado a uma forma que a religião tem de passar a palavra, ou seja, tem alguém que tem a instância correta de fala, é o padre na igreja católica, o pastor na igreja protestante, o rabino para os judeus, os sheiks para os muçulmanos. E assim nós vamos seguindo nessa forma
ou seja, há uma instância burocrática, e essa instância burocrática ela determina uma fala correta, um modo correto, ou, como é muito comum, a verdadeira religião. Isto não existe no mundo grego, né? As crenças não têm esta obrigatoriedade, elas não debatem e não criam uma dinâmica entre o verdadeiro e o falso. Elas operam de uma maneira completamente distinta. Isso tudo porque, dentro da religião grega, o mito é uma questão muito importante. Há uma evolução semântica, por exemplo, da palavra mito, que vem do grego mitos, né? Por um lado, você tem uma dimensão fictícia e, por outro, você tem uma dimensão mundana, real. Uma dimensão que vai abarcar tanto aquilo que nós vamos chamar de argumentação ficcional, quanto aquilo que nós vamos chamar de ordem do mundo real. Então é um misto das duas coisas. Seria semelhante à nossa ideia de literatura se ela fosse tomada como real, mas o Vernani vai dizer que a narração ela é aberta e tem visões distintas dos mesmos personagens, e ela não se nega uns aos outros. Isso quer dizer que vários poetas e vários autores vão conceber Héracles, ou Perseu, ou a Medusa, ou Poseidon, Zeus e assim sucessivamente, e nenhum deles está errado ao mesmo tempo que nenhum deles está certo. A dinâmica tomada a partir de uma invenção que tem a sociedade como pressuposto, ou seja, há uma certa seriedade, há uma coisa de credibilidade importante, não é pura fantasia. Por outro lado, ela é distinta do usual moderno de cisão, não há separação do literatura-religião, verdade-ficção, fábula e realidade, não há esta ideia. A fabulação do mito ela é autêntica por si só. É do divino, não há cisão moderna e, portanto, um sistema burocrático religioso não tem a instância correta de fala, como nós já tínhamos falado. E isso permite que os poetas brinquem com a narrativa, ao mesmo tempo que permite com que o cidadão místico, ou o crente, também trabalhe de uma maneira muito mais solta dentro da sua própria questão de ordem religiosa. Então, quem é a pessoa que está responsável por passar e transmitir a lenda e a narração do mito na sociedade grega? O Vernan vai ser muito claro em identificar que esta pessoa é o poeta. Ela tem uma função, ela ocupa diferentes espaços e formas culturais na sociedade, e essas formas variam, por exemplo, os hinos, os contos épicos, a poesia lírica e os corais, as tragédias e comédias no teatro. Então, o poeta está presente em todos esses momentos da sociedade, essas instâncias que vão permitir coisas fundamentais, que é como a difusão desta literatura de um ponto de vista da lenda dos heróis, ou também a teologia, essencialmente, que a poesia vai carregar, né? Ela vai narrar a vida dos deuses e dos heróis de forma lendária, é como se envolvesse a própria sociedade. O que eu gostaria de que ficasse claro nesse sentido? Há uma operação a partir de um antropoformismo. Os deuses têm forma humana, e por eles terem forma humana, eles partilham da sociedade. Só que esta sociedade ela não é idealizada e não é inventada por esses poetas. Eles tiram da sociedade grega elementos que compartilham das suas narrações e também viajam na literatura a partir de uma certa dinâmica ficcional que vai interagir de um modo a unir as duas coisas e criar o que nós vamos chamar de lenda, né? A aventura lendária. Como compreender então esse antropoformismo? Os deuses têm uma forma particular de operar no mundo, segundo Vernan. A lógica é da rivalidade. O conflito divide as divindades até provocar a guerra. Amizades, casamentos, nascimentos, filiações, laços de parentescos, competições, fracassos, sucessos, até que se leve ao fundo da discórdia. A maçã dourada, o pomo de ouro que Eris, a discórdia, solta no Olimpo, é aquela que vai dividir as divindades. Isso nos mostra duas coisas importantes. A primeira é que cada um dos deuses tem uma lógica completamente distinta do outro e, por isso, particularíssima de agir no mundo.
A segunda é que a captação de como esta lógica funciona é extremamente particular também do ponto de vista dos poetas. Eu preciso captar como a representação das divindades se dão. Isso a gente se vê muito nas estátuas. Você tem a estátua de Apolo segurando a tocha, você tem a estátua de Apolo vencendo a cobra, você tem a estátua de Apolo nu, você tem aquele Zeus que está segurando o raio, Zeus que está sobre o monte, que está subjugando Hera. Então essas divindades representadas têm uma forma específica daquele artista que vê. E é importante que não se transponham certas regras estritas que são os meios pelos quais as potências se dirigem. Existe um modo pelo qual cada um dos deuses opera e que não pode ser transposto. Zeus não pode ser a divindade ligada à água, visto que essa divindade é Poseidon. Então, esses limites e essas diferenças que são nuances muito fortes aparecem em todas as narrações, elas são muito respeitadas por esses poetas. Mas como essa forma vai agir no mundo, o poeta acaba se dando ao luxo de ter uma dinâmica própria. Daí a gente vai chegar no exemplo de Ares e Afrodite na Ilíada. Vamos pensar, o amor de Ares e Afrodite que se passa ali tem um tom de jogo e demonstra que podem existir outros modos de contar isso daí. Então, por exemplo, existe a variação e ela é lícita. Todos que traduzem a ideia do jogo entre Ares e Afrodite vão manifestar isso de uma certa maneira. Então, por exemplo, Hefesto ligado a Afrodite como captação da sedução pela metalurgia, Ares ligado a Afrodite como se combina o amor e a guerra no casamento do ódio, né, a concórdia e a disputa. Hefesto e Ares contrastam a inteligência e a habilidade do artesão contra a força bruta e a violência do guerreiro. Então, em um meio de prazer humano, a poética narrativa vai trazer todos esses conjuntos de ideias e deixar a imaginação mítica comandar. E é assim que eles vão se retratar. Ou seja, não tem uma forma específica, mas as formas vão se criando a partir das narrações dos mitos. Em meio ao prazer humano da poética, existe uma regra muito importante. A invenção narrativa ela tira proveito desses limites para manter o mito vivo. Vou adaptar a dinâmica de Ares e Afrodite de certa maneira para manter essas regras vivas dentro de uma moral cultural que está imposta. Há uma imposição de compatibilidade que também é necessária para manter isso, o que não significa apenas que a narrativa continua a ser compreendida, mas é que a mitologia ela é um debate que ultrapassa ela mesma. Isto significa o quê? Que as polêmicas não podem ser contra-argumentadas como nas estruturas filosóficas normais. Eu não posso chegar e falar, olha, aqui tem um erro nessa lenda entre Ares e Afrodite por conta disso, porque esta é uma aporia. Não, isso não existe. Normalmente, as versões vão se sobrepondo e vão compor um personagem tão multifacetário que vai ser difícil de você dizer o que está certo e o que está errado. Por outro lado, nós temos uma outra necessidade complementar muito mais forte, que é no campo da mitologia, que é onde as crenças se explicam, é também o campo religioso grego. O que significa o campo da mitologia, que é onde as crenças religiosas vão se dar, elas também vão ganhar força ritualística. É por esta representação de Ares, de Afrodite, de Hefesto, de Zeus, que eu faço as minhas oferendas, que eu faço a minha dedicatória, que eu faço toda a minha fé. E é isto que vai tornar a dinâmica mitológica tão distinta de qualquer outra dinâmica religiosa vista até hoje. Bom, aqui se encerra a primeira parte da nossa jornada sobre o texto Mitologias, que se encontra na obra Entre Mito e Política, do Jean-Pierre Vernant. No próximo episódio nós vamos explorar a longa vida dos deuses e como esses deuses figuraram um panteão forte e colossal por tanto tempo, e como Vernant vai colocar isso como um fator fundamental para compreender toda a cultura grega mitológica como um todo. Obrigado por assistir aí, qualquer dúvida posta aí nos comentários.